que vem. Boa noite a todos, estamos de volta aqui com mais um episódio da história de Isabel e Maria, recebendo aqui uma mulher cheia do Espírito Santo, com uma história, uma trajetória maravilhosa. E nós já queremos dar boas-vindas a ela. Doutora Giovana está conosco nesta noite, juntamente com a minha amiga Paula, o qual estamos aqui conduzindo o podcast Curadas, este inédito e maravilhoso episódio. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite. Espero poder contribuir um pouco com vocês hoje nessa gravação. Nós agradecemos e agradecer a todos que nos acompanham aqui também. Lembrando que o Curadas é exibido toda sexta-feira, às 19 horas, pelo canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, só se inscrever, compartilhar, replicar as informações e os testemunhos lindos que nós procuramos trazer cuidadosamente aqui para vocês. Eu tenho certeza que vidas podem ser transformadas através do compartilhamento dessas informações, tá bom? Giovana Galvão, minha irmã de fé hoje, minha doutora Giovana, é Giovana Galvão. Quero te dar as boas-vindas também, agradecer por ter aceito o convite de estar aqui. Eu já conheço o seu testemunho e eu achei muito válido, né, junto com a Lília, trazer aqui um pouquinho da sua história para que nós possamos aí trazer motivação, renovação, força para muitos que estão nos acompanhando nessa noite. Para nós é uma honra te receber aqui, ouvir um pouquinho da sua história, de tudo que você viveu até hoje, do seu testemunho. E vamos conjecturar neste episódio sobre Isabel e Maria, duas gerações diferentes, mas que se respeitaram e entenderam o propósito de gerar algo tão grande. Maria gerando aquele que vinha para nos salvar, Isabel gerando aquele que abriria o caminho para ele. Então eu quero já passar as palavras para você, vamos aqui dialogar um pouco, contar nossas histórias e um bate-papo bem tranquilo entre nós aqui e com todas essas mulheres que estão nos acompanhando. Começa contando para nós como é que você vê essa história dessas duas mulheres que fizeram aí, que foram notórias, né? Que até hoje nós ouvimos falar sobre a boa parte. Eu vejo essa história como algo muito relacionado à generosidade e bondade, né? São mulheres que vieram destinadas, né, para uma missão. E Isabel, sendo estéril, né, teve essa gestação, né, de João Batista já idosa. Então você imagina nesse tempo como que era uma mulher sem filhos, sem gerar, né, uma descendência. E como que isso significava, né, nessa geração. E eu vejo que essa esterilidade dela ia significar, Deus ia trazer como algo muito grandioso. Nada que a gente tem como uma terra sem frutas, um deserto, um útero seco. Você pode ter certeza que Deus está gerando um milagre através disso. E eu vejo ela como essa semeadora. E quando teve essa união, esse encontro entre Maria e Isabel, eu entendo que Deus colocou duas mulheres que carregavam um propósito, né? Carregavam um milagre dentro delas. E lendo a palavra, estudando, né, eu senti que o Espírito Santo mostrou para mim assim, Giovana, ele colocou essas duas mulheres juntas porque as pessoas que têm grandes promessas dentro delas, elas têm que estar juntas, elas têm que estar unidas. Sim, então ele vai unir pessoas com grandes promessas, com grandes propósitos para que esse milagre aconteça e elas têm que estar juntas para que isso haja uma continuidade, elas não podem estar separadas. Tem força, Tem né? força. Então, essa união, esse preparo foi importante. Deus não uniu elas por acaso. Não existe acaso nas coisas de Deus. Você vê que elas ficaram juntas ali por 3 meses. Então, você vê aquela generosidade, o amor, essa união, esse respeito. Tudo isso para que essa promessa se cumprisse, né? Para que o precursor de Jesus, né, nascesse e mostrasse ao mundo ali que Jesus estava chegando. Então, eu vejo isso como um amor de Deus, um capricho dele de unir essas mulheres tão fortes e mulheres comuns, né? Mulheres improváveis como nós, né? Como eu, como, né, vocês, mulheres comuns que estavam dispostas a ouvir a palavra de Deus, a seguir a promessa dele. E a obedecer. A obedecer, né? A palavra é essa, mulheres obedecer. Humildes, né? Humildes. E desprovidas de vaidade. Exato. Que eu acho que é o maior desafio nosso hoje.
É levantar todos os dias e jogar o ego debaixo da cama, para que possamos receber da parte do Senhor mais um dia de vitórias, né? Eu acho que Deus se alegra dos corações humildes. E eu quero começar falando por essa parte com você, porque você trabalha no meio onde existe uma disputa de ego muito grande. Eu também trabalho nesse meio. Tenho grandes amigos e Deus sempre aproxima aqueles que têm um propósito em comum com os meus e vai afastando aqueles que não têm. Com você deve ser a mesma coisa, com a Lília também. Como que é para você viver nesse ambiente onde há essa disputa, né, pelo ego e se manter neutra e ao mesmo tempo firme para que seu coração não se corrompa, para que ele continue humilde, como agrada o Senhor? Nossa, Paula, isso é muito difícil, né? Eu falo porque eu tenho vivido, né, recentemente, situações que têm me levado à prova de tudo isso. E o que tem me mantido firme, em pé mesmo, é a palavra de Deus. Porque eu sei que, independente, né, dessas situações, do que o mundo está ali para poder te oferecer, nós temos que estar posicionados, né, diante da palavra de Deus. E é isso que eu vou seguir. Eu vou olhar para o alto e vou mirar nele. Não no que a multidão está falando, do que a manada está falando para fazer, que ela está orientando. Eu vou seguir o que Deus tem para minha vida, que eu sei que é algo único e especial. Com certeza. Fala um pouquinho da sua história, né? Você que é um milagre desde que nasceu, né? Teve uma trajetória e uma história que eu já conheço, mas quero que você hoje externalize e fale para quem está nos acompanhando um pouquinho da sua trajetória, desde a infância até a Giovana de hoje, né? Eu sou uma mulher com muitos milagres na minha vida, Sim. sabe? Eu vou contar um pouquinho do primeiro milagre, mas surgiram muitos, muitos outros, e eu acredito que o maior ainda está por vir, né? Eu sempre acredito que Deus ainda tem um melhor para acontecer na nossa vida, vai né? Vai deixar o vinho para o final. Vai, eu tenho certeza, eu creio nisso. Então, o primeiro deles foi na minha infância, né? Que eu tinha uma doença autoimune que evoluiu para uma doença renal. E essa doença renal levou uma insuficiência, né? Meu rim parou de funcionar e eu não fazia xixi e eu não podia me alimentar com alguns alimentos, né? Principalmente ricos em sódio. Eu não podia nem tomar água. E isso foi muito difícil, porque eu vivi isso minha infância, aproximadamente dos 5, 6 anos até os 8, 9 anos de idade. E foi um tempo que eu tive que sair da escola, porque os medicamentos eram muito fortes e eu passava mal. Eu fazia tratamento em São Paulo também com os meus pais. E tinham dias que eu não conseguia abrir os meus olhos por causa da medicação, de tão inchada que eu ficava. E tudo isso me marcou profundamente, porque é como se a minha vida, eu via ali que qualquer momento eu poderia morrer. Eu acordava todos os dias e ficava preocupada, cadê minha mãe? Porque eu falava assim, que eu tinha medo de morrer, ela não tá perto de mim. Eu tinha medo disso na infância. E chegou a um ponto de um médico falar para os meus pais que não tinha mais o que fazer, o que ser feito, e que era para me levar, né, para casa, para seguir o tratamento em Cuiabá, porque se eu não conseguisse um transplante, eu iria a óbito. E isso me marcou muito de ter ouvido essa sentença que eu iria morrer, né, que não tinha mais o que fazer. E tudo isso só me fortaleceu muito, porque eu falava que eu ia fazer medicina desde os meus 6 anos. Eu falava que eu ia ser médica, que eu ia salvar vidas e que não ia deixar mais ninguém falar isso para outra pessoa, decretar que ela iria morrer. Porque eu já tinha consciência que a única pessoa que poderia fazer isso, né, decretar em relação à vida ou à morte, era Deus, e não uma pessoa. E eu fui fazer medicina justamente por isso, para poder salvar vidas. E Deus trouxe a cura para mim, minha mãe. Minha família sempre foi muito religiosa. E todos os dias a minha mãe, às 6 horas da manhã, me levava na igreja para a gente orar. Eu ficava dormindo no banco da igreja, mas ia junto, todos os dias, 6 horas da manhã, até que o milagre chegasse. Então, às vezes, a gente tem pressa que o milagre vai ter que acontecer hoje, amanhã, não. Foram alguns anos, mas ele aconteceu. O tempo de ele Deus. aconteceu, né? E eu vivi essa experiência de ser um milagre, né? E eu cresci dentro de um lar onde meus pais me levaram, sempre teve esse cuidado comigo, porque eles tinham medo de que eu adoecesse novamente, mas eu sentia que eu já estava curada, né? E nesse tempo todo, acompanhando, fazendo exames, nunca mais eu tive nenhum outro tipo de alteração.
Então, eu sei que Deus esteve ali presente. Então, por mais que às vezes você tenha um decreto de uma doença, um câncer, qualquer outra enfermidade, a última resposta quem vai dar é Deus. Então, confie nele, independente do que a medicina. Eu, como médica, sei. Por mais que um laudo fale ali que você tem um câncer metastático, Deus pode curar. Deus pode fazer isso, como fez na minha vida. Ele pode me mudar curou qualquer cativeiro, de uma né? doença que não tinha mais o que fazer. Não tinha escolha. E ele fez isso, do dia para a noite. Deus, né, é um Deus de milagres. Ele faz do dia para a noite, a hora que ele quiser. E como que é você, médica, né? Que estuda tanta ciência, né? Tanta explicação científica. Como que é para você acreditar em milagres? Cara, quando a gente vive, né, esses milagres, e você vê que a medicina ela é limitada, ela não tem explicação, porque ninguém explica Deus, né? Sim. E aí você só sente esse amor dele, esse cuidado, esse carinho, que faz com que esse milagre realmente seja algo evidenciado, né? Então, não tem como a medicina explicar o milagre que Deus faz. É quando você vive, quando você tem essa experiência, que você vai conseguir realmente ali acreditar. Com certeza. E às vezes nós estamos diante de algo que não é possível, né? Porque, como você mesmo diz, a medicina ela é limitada. Sim. E aí é que entra o sobrenatural de Deus. Quantos casos você já vivenciou em relação a isso? O que você consegue aí lembrar que você possa, assim, realmente falar, literalmente, foi Deus? Olha, vou dar um exemplo até meu pessoal, que a gente correlaciona até a questão de Maria Isabel, né? Que eu tenho endometriose e não tinha mais folículos também para poder engravidar. Então, eu tinha um útero estéril também. Olha só. Não poderia engravidar. E quando eu decidi, né, eu falei, não, eu vou começar a tentar engravidar. E fui fazer os exames, tudo, e o meu médico falou, Gil, não tem como, né, aqui só realmente um milagre. E eu falei para ele, mas esse milagre que eu tô atrás, é dele, né, é ele que eu creio. Então, eu vivi isso, de colegas médicos falarem para mim, Gil, com endometriose, sem folículo, como que você vai engravidar? Só tendo que fazer tratamentos, né, alguma outra coisa do recurso médico. Mas Deus vem dessa situação improvável, desse impossível, desse útero estéril, dessa infertilidade que gerou uma vida, né, que hoje tem 4 anos, que é o meu filho Samuel. Oh. Então, por mais que a medicina dissesse, né, que não tem como, que não tem jeito, como ele fez com Isabel. Aconteceu, ele fez como foi com ela. Demorou. Eu tinha 36 anos, é uma gestação de risco, não era, né, o provável. Então, já tinha o seu risco, né, dos 36 anos. De síndromes. De síndromes. Eu tinha medo, tinha muito medo. Como médica, eu falava, meu Deus, o risco de, né, ter alguma doença. Eu ficava em pânico. Até o dia que Deus me mostrou o meu filho em sonho. Eu tive essa revelação em sonho do Samuel. Então, foi um milagre atrás do outro e Deus ter me mostrado ele. Eu vi o meu filho com a imagem que ele é hoje, sorrindo, e uma luz linda brilhando. E aí eu acordei e falei para ele, amor, Deus já me mostrou o meu filho e agora estou tranquila. Eu sei que eu vou ser mãe e que ele vai ser saudável, que ele não vai ter nenhuma doença, independente do que estão falando, que vai acontecer. Eu creio, se Deus falou, tá falado. Se você creu, aconteceu. Porque foi exatamente o que aconteceu com Isabel. Em nenhum momento ela trouxe dúvida. Sim. Por mais que ela estava ali casada com Zacarias, que qual o anjo falou com ele, e foi cheio de incredulidade, Isabel em nenhum momento tutubiou. Ela creu, né? E quando ela encontrou Maria, que foi o encontro das duas, Maria veio para cuidar de Isabel, ficar com Isabel, e descobriu que estavam grávidas, né? E ali João Batista pulou de alegria no ventre de Isabel, e ela pôde ter certeza, né, que ela gerava algo ali. Maria ter certeza que Isabel gerava algo tão grande quanto ela. A gente consegue ver que quando a medicina é limitada e chega no final, quem entra é Jesus, né? E ele pode todas as coisas. Eu falo que esse episódio de Isabel e Maria, nós podemos ficar aqui noites e noites, dias e dias falando, porque nós conseguimos, em um mesmo capítulo, conjecturar de diversas maneiras, né? Pegou 2 gerações diferentes, Maria com a jovialidade, com a força, com a rapidez do raciocínio, com a vontade de ser mãe, Isabel achando que já estava no final de carreira,
né? Uma geração que tinha experiência, sabia do que Maria ia passar, e Jesus inverte os papéis e pede para Maria servir Isabel. Então, assim, a todo tempo nós podemos ser Marias e Com podemos certeza. ser Isabel. É só nós nos deixarmos, né, ser usada. E outra coisa muito importante, né, nós entendermos que Deus, ele nos dá vitórias, milagres, e ele quer que a gente testifique isso, que a gente leve isso adiante, para que as pessoas creiam mais, para que as pessoas acreditam mais no poder que ele tem sobre as nossas vidas, né. É você não acreditar na força dos seus braços, mas na força maior que move esse universo. E eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer, aquecer os corações, aquecer a fé do ser humano, para que ele possa entender que existe algo muito maior por trás de tudo, né? De tudo isso aqui. Doutora Giovana Galvão, eu sei que você veio de uma família de católicos, né? São 4 irmãs, se eu não me engano, ó, tá vendo? Somos em 4. 4 irmãs, você... Devota de São Benedito. Devota de São Benedito. Conta pra mim como aconteceu a sua conversão. Foi em 2015, quando eu conheci o meu esposo. Eu estava um roteiro de viagem entre amigas e acabei tínhamos amigos em comum, e naquela semana eu tinha acabado de chegar de Las Vegas, e um amigo falou: vai ter meu aniversário essa semana, vão ter vários amigos lá, inclusive o meu esposo era um desses amigos. E aí eu estive lá nessa festa, e eu lembro que eu não tinha nem olhado, né, observado ali, né. E aqui naquele momento nós fomos para uma festa, né, para comemorar esse aniversário, e eu senti ali algo, né, diferente. E naquele dia eu passei mal, eu nem consegui ficar na festa. Eu passei mal, desmaiei, e fui para casa, e o meu marido estava junto com a minha amiga, me levaram para casa, e daquele dia em diante ele começou a me ligar, perguntando se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, precisava de ajuda. E aí eu achei estranho, né? Porque a gente não tá, né? E eu falei, a partir daquele dia, eu nunca mais tinha ingerido bebida alcoólica. Daquele foi o último dia, quando eu conheci ele. E ele começou a me apresentar a Deus. Começou a falar de Deus, falar da Bíblia, me convidar para ir para a igreja. E eu, no início, tive uma certa resistência, né? Porque eu era aversa a evangélico, a pastor. Eu cresci ouvindo que não era uma coisa muito boa. Então eu falava, eu ir na igreja evangélica, mas nunca deixar de seguir, né, os santos, né, que eu seguia, nunca, né, ele nunca ia fazer isso. E comecei a frequentar com ele na igreja, e até um dia e ele nunca me impôs nada, assim, né, de ser evangélica. Até um certo dia que ele falou pra mim, lê a Bíblia, você é inteligente, uma hora vai chegar um momento que Deus vai falar com você. Falei, sabe de uma coisa, eu vou ler essa Bíblia, vou ver o que tem nela, né. E comecei a ler. E foi como se tivesse tirado toda aquela venda que estava nos meus olhos. Quando eu comecei a ler, começou a mudar tanta coisa dentro de mim. Eu comecei a ver que tudo que eu estava fazendo não era o que Deus queria para mim. Eu estava no mundo querendo buscar felicidade, buscar prazeres que o mundo parece que oferece, né, de interessante. Eu sempre estava com minhas amigas em festas, em baladas. A gente estava um dia em Las Vegas, outro dia em Miami, outro dia em Nova York, viajando para vários lugares. E eu sempre me sentia vazia, buscando coisas lá fora que o mundo não estava me preenchendo. Eu chegava e me sentia mal, chorava, ficava, o que eu estou fazendo? O que é de errado? Porque eu estava em lugares que as pessoas achavam maravilhosos, né, em festas, em lugares incríveis, e eu não estava feliz. Porque essa alegria estava em Jesus, quando eu o conheci. Quando eu abri a Bíblia, entendi quem era Ele, quem era o Espírito Santo, o meu mundo todo mudou, né? Eu senti preenchida por Ele. Então, foi essa conexão, né, que Ele teve comigo de mostrar quem era, né, Jesus de uma forma única, né, diferente, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa, um Deus que cuida, acessível, que não está para julgar, Ele está para amar, para ensinar a gente a perdoar. E foi esse Deus que eu conheci, é esse Deus que eu acredito.
Então foi algo muito suave, porque eu precisei abrir a Bíblia, entender e sentir Deus. Olha que lindo o papel que ele teve na sua vida, né? Sim. Você me falou que você... dele tá cheia de pedrinha. Talvez seja por isso. A gente às vezes tem que entender, né? O porquê que às vezes algumas pessoas são tão provadas. Todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho para me erguer, para me trazer de volta para o caminho de onde eu nunca deveria ter saído, passaram por lutas terríveis, porque foram usadas como canal para uma grande obra. E não só comigo, mas conseguiram resgatar várias outras vidas. Então, assim, o seu esposo, ele deve ter orações redobradas por ele, né? Intercessores por ele, porque ele teve um papel fundamental no seu resgate. Resgate, é isso. Porque eu busquei alegria, né, em todos os lugares, somente quando eu conheci Cristo, que tudo mudou. E acabou sendo essa conexão, esse elo foi através da vida dele. Comigo também foi assim, sabia? Você falou pra mim que estava doente, que adoeceu no dia seguinte, passou muito mal, né? Passei mal, desmaiei. Você sabe que quando eu conheci o meu esposo, eu tava com febre de 40 graus. E eu tava num barzinho, eu fui pra um barzinho, eu tinha 4 meses que tinha me divorciado, eu não tinha saído ainda, sozinha, em público. E aí eu fui pra um barzinho com a febre de 40 graus, quase que eu desmarquei o compromisso. Cheguei lá na marra e aí ele me viu de longe, ele também tinha 4 meses que tinha ficado viúvo, ele me avistou, aproximou, e a gente, assim, e eu dancei uma música com ele e fui embora, porque realmente eu estava muito doente. Fui embora pra casa. E a gente foi um mês marcando um café, até que o café deu certo. E tá até hoje lá em casa, né? Rendeu até os dias de hoje, tem rendido, graças a Deus. Mas como que Deus, ele é providencial. E o nosso primeiro encontro, olha só, eu fui criada na Congregação Cristã do Brasil. Mas eu me batizei, tive meu primeiro batismo na Batista, na IBN. E quando eu me separei, eu me afastei da igreja, eu passei por um processo muito doído, não me senti abraçado pelos meus pastores na época. Eu tive um processo como meu esposo também teve. E aí, quando eu conheci ele estava conhecendo a CCB, porque o meu esposo foi presbítero da Assembleia de Deus. Ele estava conhecendo a CCB. E ele foi me buscar em Barra do Garças, foi de avião me buscar para vir tomar um café em Primavera, porque eu também não quis tomar café em Barra do Garças. Todo mundo me conhecia, eu recém-separada já ia falar besteira, né? Aí, falei, eu tomo café, mas lá em Primavera, aqui na Barra do Garças eu não vou tomar. Aí ele foi me buscar. Quando ele foi me buscar, tava a Bíblia dele junto com o inário da CCB do lado. Eu tava com frio na barriga, porque a gente só tinha falado por telefone. E vi isso aquela vez, a única aparição... Quando eu vi aquele inário da CCB, eu falei, Senhor, tô em casa. Aliviei, sabe? Porque assim, falei, aliviei, tô em casa. Eu vi o inário da CCB, eu me senti em casa. E a partir dali eu comecei a buscar e comecei a voltar para a igreja, onde eu fui criada, onde eu conheci Jesus, onde eu conheci a palavra. E aí eu falei, não, daqui eu não quero sair mais. Aí foi quando Deus começou a fazer todo o trabalhar, o mover na minha vida. Mas Deus usou ele. Mesmo que de forma mais indireta que o Nena, mas eu usou, porque você vê, um inário que eu vi me deixou em casa. Giovana, você teve o Samuelzinho, que é o fruto é o seu milagre, né? Que grande milagre. Assemelha muito, né, Lília, com Maria e com Isabel. Ela gerou, né? Gerou, Samuel tá aí. Como foi tudo isso? Como foi gerar Samuel? Como foi a escolha desse nome? E o que o Samuel representa para você? Porque eu sei que ele é um menino muito especial. Assim, esse útero, né, como ela, né, esse útero estéril, e Deus ter provido esse milagre através da gestação de Samuel. Porque você creu. Eu creio. Isabel desde creu. o início, desde a primeira palavra. E ele usou muitos profetas que chegavam, quando eu ia em alguma célula, falava, você vai ficar grávida. Usou várias pessoas para confirmar, né, testificar aquele sonho que ele já tinha me revelado, que eu teria um filho saudável. Sim. E assim como eu, só voltando um pouquinho anterior, quando eu me tornei evangélica, batizei, a minha família acabou se afastando de mim. Uhum. Meus pais permaneceram ali juntos, mas minhas irmãs, que sempre foram minhas melhores amigas, se afastaram. E achavam que, né, meu esposo tinha feito uma lavagem cerebral comigo. E foi algo muito doloroso. E com a gravidez do Samuel, minha família reuniu. Minha família se reaproximou. Você vê como que essa gestação foi
importante. Unidade. Foi unidade. Eu cheguei de ter uma ameaça de aborto. Eu tava com 14 semanas e eu quase perdi o Samuel. E quando eu comecei a ter a cólica, a contração e vendo aquele sangue todo saindo, na hora eu sentei assim e falei, Deus, o Senhor me prometeu, né? O Senhor me prometeu e o Senhor vai cumprir. Eu acredito, eu não vou perder meu filho. Eu não vou perder meu filho. O Senhor prometeu ele. E eu tinha tanta certeza disso que eu saí lá, eu não fui tomar banho primeiro, tirei todo aquele sangue, troquei de roupa, peguei todo o ultrassom, material, aí eu acordei meu marido, falei, amor, eu tô tendo uma ameaça de aborto aqui, vamos lá pro hospital? E ele, como que você fez tudo isso? Eu falei, eu acredito que eu não vou perder, né? Eu acredito, porque Deus me prometeu. E eu fiquei 2 meses de repouso absoluto, total, acamada, 2 meses sem poder levantar, usando os medicamentos, tudo. E assim que essa fase mais difícil, né, passou, você vê, né, dificuldade para gerar, depois essa ameaça de aborto. Samuel tem promessa. Tem. E aí a minha família voltou a participar. Foi a primeira vez que minhas irmãs foram na minha casa depois com meu marido, eu já casada. Elo de unidade e O comunhão. Samuel reuniu novamente a minha família. Elas vieram, se perdoaram e entenderam que não foi o meu marido, foi Deus que fez essa transformação na minha vida. Que não era algo criado, manipulado. Ele foi só um instrumentinho, Ele foi um instrumento. Vieram as Marias ajudar Isabel. Foram as Que Marias lindo. que Deus colocou. E hoje são as Marias que têm me sustentado nessa situação toda que eu tenho, né, vivido. Tem sido mulheres fortes que têm me ajudado muito. São as minhas irmãs, que eu agradeço a Deus e aos meus pais, sabe? E tudo isso aconteceu porque Deus tem algo maior. E eu creio que o meu filho tem essa promessa. Ele é um profeta. Porque ele desde Ele pequenininho. vê e fala. Ele, tudo que ele vê, ele fala, mamãe, é o Espírito Santo que tá falando isso pra você. Ele me chama, inclusive, até carinhosamente, como eu falei pra Paula, de princesinha corajosa. Ele fala, mamãe, você é uma Ai, princesinha meu Deus, corajosa de 4 Deus, anos. mamãe. Não tenha medo, Deus tá com você. Com 4 anos. Eu sei que ele é usado por Deus o tempo todo. E é um carinho que Deus teve comigo. Sim. Porque quando ele me abraça, quando ele sorri, eu sei que é o amor, o cuidado de Deus com a minha vida. Então, Em isso é a melhor Lucas alegria. 4:2, a palavra do Senhor diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Né? Então, assim, quando nós nos deparamos com uma palavra, sabe, Giovana, nós temos tudo, porque se você tem uma palavra, você tem a garantia do tudo, do final. Porque ele garante, se ele te deu uma palavra, se ele falou que você ia gerar, foi o que ele prometeu para Isabel. Sim. Né? Então, Isabel em nenhum momento teve dúvida, mas ela levou até o final a promessa. Ela gerou, ela acondicionou, ela deu vida a João Batista e ela teve a sabedoria de condicionar Maria. Maria veio servir, ajudou Isabel por ser gerações diferentes e tiveram assim juntas ali, eu falo que a humildade de uma ajudar a outra, né? E que hoje a gente não vê muito isso, né? A gente vê o ego, como a Paula falou. Nós temos todos os dias que acordar e entender que cada um tem um propósito. Você veio com um propósito lindo, né? Seu esposo trouxe você de volta, trouxe a liberdade de poder ver Jesus, acessar o coração de Deus. E assim, gerou Samuel. Samuel é um profeta dentro da sua casa. Você sabe a história de Samuel? Então, assim, quando nós estamos desprovidas de nós mesmos e dispostas a entender e a aceitar e a levar até o final a promessa e o propósito de Deus, Ele cumpre, né? E quem tem uma palavra chega longe. E ele cumpre nos detalhes, né? Ele cumpre nos detalhes. A história que Deus escreve da nossa vida, ela já é escrita, na verdade, quando nós estávamos No ventre da nossa mãe, no né? ventre. Então, assim, é muito minuciosa, cada um de nós carrega um propósito, carrega uma promessa. Aqui não existe concorrência, aqui não existe competição, porque nós somos únicos. Únicas. Fomos feitos de maneira única. Você é dermatologista, você sabe disso. Você monta o mesmo protocolo para todo mundo? Não, totalmente individualizado. Personalizado. Por quê? Porque nós somos únicos. Então, nós temos que entender que a gente está aqui
numa geração onde nós caminhamos para pessoas cada vez mais egocêntricas, que não olham para o próximo e que só se preocupam com os próprios interesses. E a nossa missão, que ainda somos de uma geração que acreditamos, né, na força do amor, é resgatar isso, é manter isso vivo. Eu tenho medo do que os meus filhos vão viver daqui 15, 20 anos, sabe, Giovana? Porque a gente caminha para um mundo mais frio. Então, a gente tem que tentar as ferramentas que nós tivermos para poder aquecer os corações, para poder ativar essa fé, né? Renovar as forças e a crença em Cristo. E outra, fazer com que as pessoas olhem para o lado, olhem para o próximo com um olhar de amor, que possam nos apoiar uns nos outros. E eu acho que essa é a nossa função principal hoje, é ter esse despertar, porque nós caminhamos para uma sociedade cada vez mais fria, onde cada um está preocupado só com os seus interesses, com as suas conquistas, e não tem esse olhar de amor, de compaixão pelo outro. Giovana, qual é o nome do seu esposo? Denarci. Denarci? E como que foi para escolher o nome Samuel? Deus revelou para ele em sonho. O seu esposo. O meu esposo, isso. Porque aqui na nossa história, todos os parentes, como as Marias, que são suas irmãs, e pai, mãe, familiares, achavam que João Batista tinha que se chamar Zacarias. Zacarias. Né? Por isso que eu tô te perguntando. E aí o Espírito Santo tem falado, pergunta para ela por que de Samuel, por que de Samuel. Por que de Samuel? Deus revelou ele em sonho que ele teria um filho que seria, né, consagrado a Deus, que teria que se chamar Samuel. E o primeiro filho dele, ele queria que se chamasse Samuel, né, no casamento anterior. E a esposa não quis. Resgate. Ela não quis. Ele falou, então tá bom, eu vou colocar o meu nome, então. Aí colocou o nome dele, né, e porque o Samuel tinha que nascer de mim. Né? Tinha que vir do meu ventre, né? A promessa era pra mim, né? Então... É específico, né? É específico, né? Não é que era pra Deus errou ali, né? Deu um nome e ele não colocou. Não. É porque era... Os planos do Senhor são melhores. Tinha um destinatário certo. Tinha certo. E era no meu ventre que era pra sair o Samuel. Porque ele é um menino especial, como você falou que tem medo em relação ao futuro dos filhos, né? Eu já oro pelo futuro do meu filho, do Samuel, desde a barriga. Eu já oro pela esposa dele, pela minha nora, desde a barriga. Já oro que ela vai ser abençoada, que ela vai ser uma ótima esposa, que nós vamos ser amigas quando o meu filho está dentro da barriga. Eu oro por ele pelas amizades, pelas pessoas que vão se aproximar. Eu já repreendo amizades que não vão fazer parte do propósito dele com Deus aqui na Terra, porque eu sei que meu filho foi chamado para fazer diferença nesse mundo, para modificar a geração dele. Então eu sei que não vai ser fácil aqui, nem para mim como mãe, e nem para ele. Então eu sei que tudo isso é muito forte, o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. E como você aprendeu tudo isso? Vivendo todo o deserto, as dificuldades, o processo que eu tenho passado nesse último ano. Eu descobri tudo isso nesse último ano, que Deus me fez um resgate de quando eu o conheci há 8 anos atrás. E eu havia feito uma oração para Deus em agosto do ano passado. Deus, eu quero reviver aquele primeiro amor quando eu te conheci. Porque o dia a dia, o trabalho, viagem... Você acha que esfriou sua aliança? Sim, porque parecia que estava tudo muito cômodo. As coisas indo bem, tudo tranquilo. E aí você acaba indo na igreja no domingo e tá tudo certo. Olha os pontos em comum, né? E o que acontece? E aí Deus precisou tirar tudo, mostrar tudo que estava ali de errado, e eu comecei a ter problemas, né, no casamento, financeiro, no trabalho, de todas as áreas, para Deus me resgatar e mostrar, e a minha identidade, falar, você é mais forte do que você pensa que você é. O que realmente tinha valor. O que realmente tem valor, quais são suas prioridades. E Deus resgatou o meu primeiro amor de quando eu conheci, buscando ele com mais intensidade, tentando entender como o mundo espiritual funciona, sobre todas as outras coisas que a gente, né, faz em relação às coisas de maldições hereditárias. Busquei entender, fazer cursos, a entender como esse mundo é mesmo, poder saber quais são as estratégias e as armas que eu preciso ter para lutar com força, para poder me manter em pé. A história conta que Isabel e Zacarias, eles eram unidos, tinham cumplicidade. Porém, ele era incrédulo e ela era crente demais.
Como é que tá lá na nossa casa? Meu marido diz que eu sou mais crente do que ele. Inverter os papéis. Inverter os papéis, porque ele fala que minha conversão foi genuína. Porque em nenhum momento, passando por todas essas adversidades que a gente passou, eu pensei em retroceder, em colocar Deus à prova. Em nenhum momento, muito pelo contrário, entender realmente que Ele tem algo de especial para minha vida e que eu não abro mão por nada do que esteja acontecendo, do que eu esteja vendo, nada me afastar do amor de Deus, da promessa dele, nada. Com certeza. Amém. E hoje você entende que esse turbilhão, esse desajuste está acontecendo por quê? Porque você em algum momento deu vazão e mergulhou demais na profissão, esqueceu o primeiro ministério. Como é que é? Como que você está vendo tudo isso? Eu acredito que sim, porque eu fiquei muito centralizada, focada ali no meu trabalho e ele também no dele. E nos intervalos, né, de cuidar de cada um da sua vida paralela dos trabalhos, a gente acabou deixando as outras coisas, né, o que era para ser prioridade, buscar a Deus, né, em segundo plano. E eu entendo que Deus só precisou criar esse tipo de situação para que a gente entendesse que Ele teria que ser a nossa prioridade e depois a nossa família e o trabalho seria num outro momento. E eu sei que isso é necessário. Dói muito, muito mesmo. Mas eu sei que é para o nosso bem. Eu tenho certeza disso. Pontuar, né? Que é para o crescimento que é para o nosso vocês, crescimento. Deus. E Deus me resgatou assim de uma forma tão linda, porque esse mergulhar tem sido tão profundo que tudo que eu faço, eu imagino que o Espírito Santo está ali, sabe? Eu tenho certeza de que cada palavra, de cada movimento, cada gesto meu, ele está me conduzindo para aquela situação. Eu não tenho dúvidas nenhuma desse amor de Deus, dessa misericórdia dele, independente do deserto, das tempestades que vêm ou vão vir. Porque, né, até Jesus passou por tantas situações difíceis, traições, e para cumprir que o propósito cumprisse, a promessa acontecesse, precisou passar por isso. Com certeza. Não tinha como fugir. Não tem outro meio. Então eu sei que eu não tenho como fugir do que Ele tem para mim. E eu estou aqui, Senhor, faça o que tiver que fazer, eu tô pronta. Eu não tenho mais medo, porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Então eu sei que eu estou perto do meu milagre. Não Amém. Tem como fugir disso Amém. mais. Com certeza. E nesses momentos nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, né? E a nossa esperança está em Cristo. Como eu falei para a Paula também aqui, nós estamos de passagem. Nós vamos viver esse processo, mas que nós possamos colocar os pilares, né? Que é a obediência, a fé e não tirar os olhos de Jesus. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o que Ele tem nos prometido como filhos? Plenitude. A Viver o herança, melhor dessa terra, né? Então, assim, hoje, Giovana, ela é uma mulher realizada, né? Profissionalmente, é mãe, tem a família, está na igreja, tem um esposo que é temente a Deus. Porém, às vezes, o processo ainda não foi concluído porque a promessa é maior, né? De repente, nós estamos diante de uma família bendita, sacerdotal. Talvez o Senhor queira levar o seu esposo para um lugar, por um propósito maior, né? Ele tem um chamado, Ele chamou você. Ele já provou para Cristo que Ele é um servo, né? E às vezes, Ele mesmo não acredita nele. Nós temos falado disso hoje aqui, foi muito comum sobre estar aonde Deus quer que nós estejamos. Quem diria hoje, né, estarmos aqui reunidas para falar sobre isso, deixar consultório, agenda e sentar para falar sobre Jesus, porque Ele precisa ser a premissa, né? Ele nos garante que se Ele for o primeiro, as demais coisas Ele acrescentará. É difícil demais soltar o cabo da nau e deixar o barco ir. É demais, é forte demais. Mas é muito gostoso ver o sobrenatural dele, né? É sobrenatural. É muito gostoso. Olha, eu tava aqui e eu pensando, eu tô vivendo um momento bem turbulento, profissional, agenda cheia. Hoje eu praticamente falei, olha, não contem comigo à tarde, eu estou em stand-by.
Peguei o celular, uns 2 minutinhos ali, 2 clientes nós tínhamos contactado ontem, fechando um contrato. Eu falei, olha como que Deus, Ele é providencial, eu tô Trabalha aqui. pra ele, que ele Eu não trabalha tô pra nem você. procurando, né? Eu não tô nem procurando saber, mas Ele tá lá movendo. Mas é porque nós estamos aqui a serviço dele, e é isso que Ele quer, né? É isso que Ele quer de nós. E, Giovana, eu acho que você já recebeu a sua promessa, já entendeu qual que é o seu propósito. Deus tem trabalhado o coração do Dena para isso também. Ele tem uma obra, um propósito lindo. Ainda que demore, ela não chega atrasada. Não. Assim diz a palavra sobre a promessa. Ainda que nós possamos pensar que está atrasadíssima, está demorando demais, Senhor. Não está. Porque o Cronos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. Às vezes Ele está preparando algo em você para aceitar o chamado que Ele tem com seu esposo. Ou com a família e vice-versa, né? Eu vou contar algo que aconteceu falando de preparar você, porque toda vez que a gente fala alguma coisa, Deus manda uns estalos, o Espírito Santo está incomodando a gente. Não, vamos abrir o notebook. Mas olha só que coisa. Esses dias eu estava em casa, meu esposo viaja muito, ele estava em Barra do Garça, ele tem uma família sedenta, como eu também tenho, que precisa muito da gente. E ele estava lá, já tinha 10 dias, e eu, aquela angústia, né, e triste, né, eu falei, Senhor, por que ele não vem para casa logo, né? E Deus me deu porque eu aprendi a me comunicar com ele, né? Ele falou assim para mim, como que você quer ter um esposo que seja líder, missionário, que cuide de um rebanho, se você não está conseguindo dividir ele nem com a família dele? Deus, falei, poxa, Deus me trouxe na hora isso. Como que você quer um líder de ovelhas se você não está conseguindo dividir ele nem com a família? Então, às vezes, Deus tem que mudar. E eu comecei a mudar em mim. Eu comecei a mudar, eu comecei a relevar mais, a entender que ele precisava estar lá, que era um processo que ele tinha que passar. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Então, Deus, às vezes, espera uma mudança nossa para que ele possa mudar o outro. Então, às vezes, agora o que Deus está esperando é que você mude a situação para trazer ele de volta, como um dia ele foi usado para trazer você. Sim, e você falando isso, me lembrei da questão que eu acabava, por ele ser evangélico, né, primeiro, eu terceirizava muito as questões religiosas para ele. Então, assim, a gente tinha até uma célula em casa, então, normalmente eu fazia o texto lá, mas dava para ele falar. Eu só estava ali meio que assessorando, eu terceirizava, ora você, amor, faz você, né, você que sabe mais da Bíblia, você que conhece Bíblia de frente para trás, eu não sei, né, eu tenho conhecimento, mas não como você. Parabéns para você, auxiliadora. Mas às vezes nós precisamos segurar os braços. Sim. E em tudo isso Deus falou, não, você também tem a sua função. A sua parte. Você tem a sua parte, principalmente para poder lutar pela sua família, pelo seu esposo. E eu vi a responsabilidade da mulher de interceder pela família e pelo esposo. Hoje em dia eu sou uma mulher de oração pelo meu esposo. Porque o que diz a palavra, Giovana? Só não te interrompendo. O Senhor fez o homem e viu que ele era sozinho, então fez a mulher e viu que era bom, né? E o que diz um pouquinho mais à frente? Que quando um cair, que tem o outro para levantar. Cair como? Cair em pecado? Não. Fraqueza mesmo, fraqueza espiritual porque não buscou, fraqueza espiritual porque deixou um tempo maior sem alimentar o espírito. O nosso espírito, ele precisa de alimento como o nosso corpo precisa, né? E às vezes nós negligenciamos isso. Eu consigo negligenciar a sede, mas eu não consigo negligenciar a fome. E isso é muito comum na nossa vida. A rotina nossa, né, frenética, rápida, que é tudo para ontem, imediatista, acaba deixando a leitura da palavra para depois. Mas assim, se nós colocarmos como rotina, alimentar através da palavra, acorda um pouquinho antes, dobra o joelho com o esposo e fala, vamos orar, vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Hoje meu esposo mora em Santa Catarina, fica 15 dias lá, 15 dias aqui, mas todos os dias nós oramos. A internet, o celular, ele nos aproxima. E a gente precisa usar isso em nosso benefício. Porque eu vejo que o nosso esposo, ele é o telhado da nossa casa. E se ele não orou naquele dia, o nosso telhado está exposto. A nossa casa está exposta. Ele é a autoridade. Primeiro o Senhor, os pais, o esposo, você, seus filhos. Então nós precisamos
ajustar esse ajustando. telhado. Assim também é o esposo, né? Sem a oração da esposa. É um homem morto. Sim. Porque se você hoje não conta com a oração da sua esposa, se você não compartilha com ela, né? É muito importante o casal, nas tomadas de decisões, se unirem em oração. Porque o homem tem que estar debaixo da oração da esposa e a esposa tem que estar debaixo da oração do esposo. Sim. Amém? Amém. Nós queremos te agradecer, viu? Foi uma honra. O tempo passa rápido demais. Mas eu acho que você tem que voltar. Tem que voltar, com certeza. Né? Trazer o Dena também. Meu pra contar Deus, o testemunho dele, né? eu acho que tem que voltar. Tem muita coisa aí. Uma mulher rica, né? Na trajetória, em histórias, em testemunhos. E nós queremos tudo isso. Queremos aprender com essa Isabel. Queremos ser Maria também. E queremos juntar essas histórias, conhecimento, Com né? certeza. E trazer para nós e para todas essas mulheres que estão aí nos acompanhando, nos seguindo. Deixa um recado para quem está em casa, para aquela mulher que está nesse momento desacreditada, passando por uma prova muito grande e que está achando que esse deserto não vai passar. Ou que já está no fim Fala de para carreira. ela que o deserto né? não mata ninguém. O deserto é um lugar de oportunidades, né? Que aonde está seco, sem vida, Deus está gerando esse milagre. Então acredite que a palavra dele vai se cumprir. Independente do tempo que demore, Deus nunca falha. E eu creio nisso, e eu quero que você também, mulher, acredite, porque assim como Deus já fez muitos milagres na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Então não deixe que as situações, que o mundo fale ao contrário disso. Apenas creia e confie que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O deserto não é o fim. Pelo contrário, é o começo de uma linda história, de uma nova aliança. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade da nova aliança, do recomeço. Deus dá oportunidades para um grupo seleto de reescrever, de recomeçar. Não tenha vergonha do seu passado, porque nem tudo passado é bonito e não precisa ser. Deus tem uma maneira diferente de escrever cada história. Você não precisa se comparar a sua história com a do outro, falar, nossa, mas a minha história... Não. Cada história é única e é o que te faz ser único. Mas aproveite a sua história, a forma com qual Deus teve o cuidado de escrevê-la para refazer, para mostrar para as pessoas, para resgatar pessoas que às vezes estão ali desacreditadas e desmotivadas, achando que não vai conseguir passar pelo deserto, que não vai conseguir passar pelo fogo sem se queimar. Amém. Queremos agradecer todos vocês que estão aí. Agora nós vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, por cada mulher, por cada ouvinte, por cada uma que está ali acompanhando, mesmo do outro lado da telinha, Pai. Que elas possam trazer, Senhor, à memória aquilo que as traz esperança. Deus, que possamos sim direcionar os nossos pensamentos, as nossas orações, as energias aos nossos, a nossa casa, ao nosso primeiro ministério, que é a nossa família, Pai. Deus, eu te louvo, te agradeço pela vida da Giovana. Cobre a tua filha, Senhor, esconde, guarda ela, Senhor, e troca, Senhor, a guarda de anjos, que ela possa caminhar firmemente, Senhor, aos planos e propósitos que o Senhor tem para ela e para sua casa. Nós te agradecemos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Até sexta-feira que vem, né? Às 19 horas, aqui no canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, só se inscrever, compartilhar, replicar essa informação. E contamos com vocês na próxima sexta, se Deus quiser. Até A paz mais. de Deus. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer. No escuro um brilho, esperança que vem.